Na paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro semanal das quartas-feiras às 20h30. É uma alegria ter você aqui, é um prazer, é um privilégio para mim. Eu espero que Deus possa continuar abençoando a sua vida, o seu coração. Tem sido a minha oração, a minha intercessão, para que Deus abençoe esse momento, para que Deus abençoe as nossas vidas, para que Ele nos dê o privilégio de compreendermos um pouco mais, de desfrutarmos, de nos alegrarmos mais na palavra dEle, no propósito dEle sobre as nossas vidas. Deus tem um propósito sobre cada um de nós. Há um plano de redenção para você, há um plano de redenção estabelecido antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes de existir mundo, antes de existir qualquer coisa. Deus já havia dado Cristo como plano de resgate, de redenção, de restauração para você, para a sua vida. Mas você só pode vir se você ouvir o Evangelho. Você só pode crer se você ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então seja muito bem-vindo. Quero pedir para você colocar aqui no chat o seu pedido de oração, que no final nós vamos estar fazendo uma oração intercessória. Vamos estar orando por você, pela sua vida, pelo seu pedido de oração. Coloque aqui o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando por você no final do culto, no final do nosso momento de adoração. E nós também estaremos orando durante a semana sobre os pedidos de orações que são colocados aqui. Amém? Que Deus possa nos dar alegria e o privilégio de termos um momento maravilhoso do encontro com a palavra de Deus. Redenção. Nós estamos numa jornada para compreendermos melhor como é que Deus salva o homem, como é que Deus estabeleceu o seu plano de redimir, de restaurar todas as coisas. Nós já vimos aqui nas 2 semanas passadas que Deus criou o mundo perfeito, Deus criou o homem santo, Deus criou tudo perfeito, tudo lindo, tudo bom. Mas nós vimos que este homem perfeito que Deus criou, Deus o colocou num jardim, também num lugar perfeito, e deu a ele uma ordem para que ele pudesse ali ter viver a sua liberdade, mas que ele também entendesse que existe um limite entre o Deus Criador e a criatura, que a criatura jamais pode ocupar o lugar da divindade, o lugar de Deus, que nós somos felizes, nós somos plenos e realizados enquanto permanecermos naquilo que Deus nos criou para sermos. Quando nós tentamos sair daquilo que Deus nos criou para ser, a consequência disso imediata é a morte. Mas como é que Deus nos resgata? É sobre isso que a gente vai estar falando ao longo da nossa série. Fique aqui conosco para que você possa aprender um pouco mais a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Porque tudo começa aqui, tudo começa em Gênesis. E hoje nós vamos continuar em Gênesis, mas antes de irmos para a exposição do capítulo 3 de Gênesis e responder a pergunta de hoje, eu quero orar com você para que Deus nos dê um momento abençoado em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Pai, honras e glórias seja dada a Ti, Senhor. Tu és digno de ser louvado e adorado para todo sempre. Ó Deus, nós nos reunimos mais uma vez em torno da Tua palavra e viemos a Ti em oração, nesse momento, nesse ajuntamento, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, em nome do Teu Filho Jesus, aquele que foi morto na cruz do Calvário em nosso lugar. Pai querido, bendito seja o Teu nome por todas as coisas. Quão preciosas e maravilhosas e numerosas são as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, nós Te bendizemos. Mas nada, Senhor, nada é tão precioso, nada é tão bom, nada é tão maravilhoso quando nós nos encontramos reunidos diante de Ti, diante da Tua palavra. E nós queremos agora, Senhor, abrir o nosso coração. Nós queremos, meu Deus, estar totalmente inclinados à Sua palavra. Nós vamos a ela e nós pedimos a Ti então, Senhor, que através do poder do Teu Espírito Santo, traz luz à nossa mente, traz entendimento da palavra. Ó Senhor, opera sobre cada um de nós conforme Tua vontade santa.
aos teus servos, aos teus eleitos, aos santos, aqueles que nasceram de novo. Edifica-os na sua palavra, meu Deus. Edifica-os no teu evangelho poderoso. Ó Senhor, renova a vida deles em nome de Jesus. Aqueles, meu Deus, a qual ainda não nasceram de novo. Aqueles da qual, meu Deus, estão aqui pelo propósito eterno do Teu Espírito para ouvir Tua palavra. Pai querido, abre o coração deles para que creiam. Abra-lhes os entendimentos, meu Deus, para que entendam e compreendam a Sua palavra. Deus Santo, se o Senhor não operar sobre nós, de nada, meu Deus, valerá esse momento. Mas se o Teu Espírito vier e operar sobre a nossa vida, ó Deus Santo, então, meu Deus, todo o Seu propósito santo será, meu Deus, e acontecerá para a Sua glória, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, te suplicamos, ó Deus, eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Querido irmão e irmã, é uma alegria poder ter você aqui, como eu disse. E eu deixei aqui uma pergunta na semana passada. Você tem um pet, um cachorrinho ou um gato? Se não tem, já teve. Eu quero que você imagine então exatamente isso. Imagine que você levante pela manhã e o seu pet lhe dê bom dia. Uma voz assim bem audível. O que você faria? É sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Pode parecer que essa ilustração não tem nada a ver, mas ela já aconteceu. Não foi exatamente com um pet, mas foi quando um animal falou, e aí vamos ver o que aconteceu. Logicamente eu estou falando de Gênesis capítulo 3, e eu gostaria de ler com você Gênesis capítulo 3. Hoje nós vamos ler um texto um pouco maior, e vamos expor o texto aqui para nós vermos como foi a queda do homem, como foi que isso aconteceu. Gênesis capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim o texto: Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: Que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bem, é sobre esse texto da qual eu quero tratar com você nessa noite. E a história que eu contei, a pergunta que eu fiz sobre o pet, se encaixa aqui. Por quê? Eu quero que você imagine a seguinte cena. Eva está andando lá pelo jardim e em algum momento ela ouve uma voz. Eva conhecia apenas 3 vozes: a voz do marido, Adão, a voz de Deus e a própria voz. Imagine você que de repente ela ouve uma 4ª voz, diferente das outras 3. Isso chama a atenção dela.
E essa voz não é apenas um som, é uma pergunta. Eva está ouvindo alguém fazer uma pergunta. E a pergunta é: foi assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Percebam que existe um ditado que diz que quem pergunta quer resposta. Perceba que tem uma serpente que está falando. Não apenas a serpente está falando, mas ela está fazendo uma pergunta. E ela não está fazendo uma pergunta qualquer, ela está fazendo uma pergunta teológica, uma pergunta muito importante, uma pergunta que tem a ver com a centralidade da vida de Eva. Foi assim que Deus disse? É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Eva automaticamente, apologeticamente, se defende dizendo, não, o Senhor Deus nunca disse isso. Ele disse que nós podemos comer, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Quando eu falei do pet, eu quis dizer exatamente isso. No primeiro momento, se o seu cachorro ou o seu gato falasse com você de manhã, você iria quase ter um treco, você ia ficar absolutamente assustado. Isso no primeiro momento. Eva provavelmente quando ouviu aquela serpente falar, também ficou assustada. Mas a curiosidade humana muitas vezes fala mais alto. Eva então se voltou para ouvir o que aquela serpente estava falando e ela estava fazendo uma pergunta. E como ela estava fazendo uma pergunta, ela então precisava de uma resposta. E Eva então responde à serpente. O que Eva não percebeu é que, mesmo ela não querendo nem passar perto, nem tocar naquela árvore, mas enquanto ela está conversando, muito provavelmente ela já está muito próxima da árvore da qual ela disse que não poderia nem tocar, muito menos, obviamente, comer do fruto que Deus havia proibido. E quando Eva responde, não foi assim não. Quando Eva corrige a serpente dizendo que Deus havia dito que podia comer de todas as árvores do jardim, a serpente então diz, é certo que não morrereis. Percebam aqui, meus queridos irmãos, que Satanás coloca em xeque a verdade de Deus. Ele contrapõe a verdade de Deus. Deus diz, certamente morrereis. A serpente disse, é certo que não morrereis. Eu tenho certeza que vocês não vão morrer. Por quê? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Traz a ideia de que parece que Deus estava escondendo alguma coisa de Adão e Eva. É como se dissesse assim, olha, tem um negócio aí que vocês não sabem. Eu sei, mas vocês não sabem. Na verdade, Deus escondeu de vocês. Na verdade, vai acontecer o contrário. Em vez, vocês não vão morrer. Não. Vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. É o contrário. Então, Satanás inverte a verdade de Deus e ele traz uma certeza diabólica. Uma certeza de que não morreria. Ele traz uma certeza de que Deus estava escondendo algo de Adão e Eva. E o texto diz que diante daquilo que Eva ouve, diante da proposta de ser como Deus, o verso 6 diz que a mulher olha para a árvore e vê que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. A palavra de Deus vai dizer o que está acontecendo com Eva aqui, o apóstolo Tiago vai dizer que o que está acontecendo com Eva aqui é o mesmo que acontece comigo e com você. Quando diz que vendo que aquela árvore era boa para se comer, o apóstolo João diz que isso é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Concupiscência é o mau desejo, é o desejo colocado no lugar errado. Desejo colocado no lugar errado é pecado. Preste atenção. Desejar comer jaca, laranja, goiaba, era um bom desejo. Eva poderia desejar comer isso quanto que ela quisesse. É um bom desejo.
Desejar a sua esposa é um bom desejo. É bom que o marido tenha desejo pela esposa. É bom que a esposa tenha desejo pelo marido. Agora, desejar a mulher do outro, desejar a fruta que Deus proibiu, isso é um mau desejo, isso é concupiscência dos olhos, é desejar aquilo que lhe foi proibido, que não lhe é permitido. Então perceba que o apóstolo Tiago tem razão quando ele diz que o pecado, antes dele ser praticado, ele é gerado. Os nossos maus desejos é que geram o pecado em nós. O pecado é gerado na natureza, no coração. Ele é gerado no mau desejo. Então, a mão que estende para tomar do fruto e comer, a mão de Eva, quando Eva estende a mão e toma do fruto, essa mão já é uma mão pecaminosa. Já é a mão de uma mulher pecadora, porque o pecado, antes de ser praticado, ele nasce no coração. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 15, 16, que é do coração dos homens que provém os maus desejos, os pensamentos de morte, os crimes, os adultérios, é do coração, é da inclinação da natureza, é do desejo de ter aquilo que lhe foi proibido, o desejo colocado no lugar errado. Deus diz, não coma porque no dia em que comer morre, não deseje isso, isso não lhe pertence. Quando ela estende a mão, quando ela olha para a árvore, quando ela vê o fruto, quando a boca enche de água, quando ela pensa no sabor, quando ela deseja aquilo para ela, o pecado já foi gerado. É como uma gestação, é como uma gravidez. Ao comer do fruto, ela simplesmente praticou aquilo da qual já tinha sido gerado. Ela deu à luz ao pecado. Muito bem. E o texto diz que aconteceu exatamente isso. Ela tomou do fruto e comeu. A pergunta que a gente fica fazendo nessa história toda aqui, onde é que Adão estava em tudo isso? A Bíblia não diz onde Adão estava. A Bíblia relata do diálogo entre a serpente e a mulher. Mas nós podemos aqui ter uma ideia de onde Adão estava. O texto não nos traz uma ideia de que Adão estava lá na cachoeira, fazendo outras coisas, longe. Não, a ideia que se tem aqui é que o texto diz que ela comeu e deu também ao marido e ele comeu. Traz a ideia de comer da mesma fruta. É como se Eva tivesse comido, estendido a mão e dado a Adão e Adão tivesse também comido. Adão estava, muito provavelmente, por ali, ao lado. Não Eva apenas ouviu toda aquela conversa da serpente, mas provavelmente Adão também tenha ouvido, também tenha sido convencido. Não é que Adão comeu inocentemente, enganado, não sabia o que estava fazendo, não. De jeito nenhum, ele sabia exatamente o que estava fazendo e ele também comeu. O texto diz no verso 7 que abriram-se então os olhos de ambos. Abriram-se os olhos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eu quero te falar aqui agora a respeito da consequência da desobediência, da consequência do pecado. O que aconteceu imediatamente após Adão e Eva terem desobedecido a Deus? É provável que você, ao ler o texto, espere que eles caiam duro no chão, porque Deus disse que eles morreriam, não é verdade? Mas não é isso que acontece. Todavia, você precisa entender que aqui acontece uma morte, sim. Acontece uma morte. Adão espiritualmente morre aqui. Ele morre espiritualmente. Ele não morreu, ele não caiu duro no chão e morreu na mesma hora, não. Quando ele desobedece a Deus, quando o casal desobedece a Deus, eles morrem sim. O que está acontecendo ali, que eles ainda estão respirando, é vida residual. O que está acontecendo com eles é resquício de vida. Não vão mais viver eternamente, não vão mais viver dias sem fim. Primeiro, Adão então morre espiritualmente, ele não é mais perfeito.
ele não é mais santo, ele não é mais puro. Agora, a natureza de Adão, que era antes totalmente inclinada para o mal, agora ficou totalmente corrompida. Em Gênesis capítulo 8, 21, diz que a natureza humana, o coração do homem é totalmente inclinado para o mal e desde a infância. Não é uma parte da natureza humana, não é uma parte, não. Toda a natureza humana é inclinada para o mal. Esse homem espiritualmente morre diante de Deus. Efésios capítulo 2 diz que o homem sem Deus, o homem à parte de Deus, o homem sem Cristo, ele está morto por causa do pecado. Literalmente morto. E Efésios capítulo 2, a palavra mortos ali quer dizer necros, de onde vem a nossa palavra para necrotério. Algo que está em estado avançado de decomposição. Então Adão morre. Espiritualmente, Adão e Eva morrem aqui diante de Deus. Eles não ficam doentes, eles não ficam espiritualmente abalados, eles não ficam espiritualmente feridos. Não, o problema do homem, o seu problema sem Cristo, não é que você tem um problema espiritual, não é que você tem uma fraqueza espiritual. Sem Cristo você está morto, literalmente morto, sem vida, inerte. Foi isso que aconteceu aqui. Veja, as características dessa morte são apresentadas aqui imediatamente. Veja o que acontece. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si, aventais. Qual era o problema de estar nu? Qual era o problema? Até aquele momento, Adão e Eva não tinham problema nenhum em estar nu. Acontece que agora a natureza deles foi corrompida. Antes, eles não tinham problema consigo mesmo. Agora o pecado entrou no mundo. Agora o pecado faz parte da realidade. E por causa do pecado, o homem não consegue mais aceitar a si mesmo como é. O homem não se aceita como é, como Deus o fez. Então, estar nu é um problema para o homem. Estar nu é um problema para ele mesmo. Ele não consegue se aceitar. Porque a sua natureza distorceu o seu caráter, distorceu quem ele é, distorceu a visão que o homem tem a respeito de si mesmo. Veja, agora o verso 8 nos mostra uma coisa maravilhosa. Veja o verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eu aprendo aqui uma coisa maravilhosa com esse texto. Aqui temos porções de graça e de misericórdia. Meu querido irmão e irmã, o pecado de Adão e Eva não impediu de Deus vir. A Bíblia diz que todos os dias à tarde, ao entardecer, Deus vinha para ter comunhão com o homem. Acontecia ali provavelmente uma teofania, uma manifestação de Deus. Deus vinha e Deus tinha comunhão com o ser humano. Deus conversava com o homem face a face, havia comunhão. Uma comunhão maravilhosa e extraordinária. Mas aqui, neste dia, quando Adão e Eva pecam contra Deus, talvez nós fiquemos na expectativa de que o Deus Santo não venha, de que Deus esteja chateado, de que Deus esteja entristecido e Ele não vai vir. Mas perceba, o texto diz que Deus vem. O Deus de misericórdia, o Deus de amor vem. E por que Deus vem? Deus vem porque Ele vem para resolver o problema. Um detalhe importante que eu observo aqui é o seguinte: os nossos pecados, sim, como diz o profeta Isaías, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados, sim, como diz a palavra de Deus, atrai a ira de Deus. Mas entenda, os nossos pecados não podem impedir de Deus manifestar sua graça, seu amor, pois a sua graça está acima do pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Os nossos pecados não podem impedir Deus de ser misericordioso, de ser maravilhoso, de ser extraordinário em seu amor. Mas Deus vem para resolver o problema. O homem pecou. E Deus havia dito que se pecasse, se comesse da árvore, morreria.
E o que acontece quando Deus vem? O texto diz que Adão e Eva se escondem entre os arbustos, entre as árvores. Note uma coisa interessante. Note como que o pecado afetou Adão e Eva de forma profunda. Homens que foram criados à imagem e semelhança do Deus Criador. Eles sabiam que Deus é onisciente, eles sabiam que Deus é onipresente. E eles estão escondendo de um Deus da qual não pode se esconder. Aí está a prova de que nós caímos em pecado. Nós também estamos sempre sendo tentados a nos esconder de Deus. Nós pecamos e temos vergonha de Deus. Pecamos e não queremos saber de orar. Pecamos e abandonamos a igreja. Pecamos e não queremos saber de ler a palavra de Deus. Pecamos e nos escondemos da face de Deus, porque o pecado nos causa vergonha. O pecado nos leva para longe de Deus. O pecado nos arrasta para longe da presença de Deus. O pecado nos faz ficar estúpidos, porque nós achamos que podemos nos esconder de Deus. Adão e Eva acharam que podiam se esconder do Deus que é onisciente, do Deus que sabe de todas as coisas, do Deus que preenche céus e terra, do Criador de tudo. Mas olha que coisa interessante. O texto diz que eles estavam escondidos, e no verso 9 diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? É curioso isso daqui? Porque aí você é muito inteligente e deve estar pensando: pastor, você disse que Adão está tendo uma atitude não inteligente, de um idiota. Ele está se escondendo do Deus onisciente, mas o texto diz que o próprio Deus está perguntando onde ele está. Sim, Deus não está perguntando onde Adão está, porque Deus não sabe onde Adão está. Você tem filho? Você tem criança pequena? Eu vou te dar um exemplo do que está acontecendo aqui. Imagine que você está na cozinha e lá na sala você ouve o seu vaso cair no chão e despedaçar e quebrar. E você sabe que lá só tem uma criança. Então você corre para a sala para ver o que aconteceu e você vê o indivíduo escondido atrás do sofá, mas os pezinhos estão para fora. Você sabe quem foi. Você sabe o que aconteceu. E você chega e pergunta: o que está acontecendo aqui? Quem foi que quebrou o meu vaso? Você sabe. O que é que você quer? O que é que você quer? Você quer que o meliante se apresente e confesse. É isso que Deus está fazendo com Adão. Quando Deus diz: Adão, onde estás? Deus sabia que Adão estava atrás da moita. Deus sabia onde Adão estava. O que Deus quer fazer? Deus quer resolver o problema. Deus veio para resolver a bronca. Deus veio para resolver a situação. Adão quer fugir da situação. Adão quer se esconder de Deus, mas Deus vem para resolver o problema. Perceba o que está acontecendo. Então o texto diz que Adão, então, no verso 10, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha o que está acontecendo aqui. Adão então começa a contar o que aconteceu. Ele diz: Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim, e porque tive medo, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Queridos, olha o que o pecado faz. Olha o que a queda do pecado faz. A queda do pecado faz o homem ter medo de Deus. Faz o filho ter medo do próprio pai. A queda do pecado colocou no coração de Adão um sentimento que ele nunca tinha sentido: medo. Adão tem medo de Deus. E Adão tem medo de Deus porque ele sabe que ele errou. Adão tem medo de Deus porque ele sabe que ele desobedeceu uma ordem direta. Adão tem medo de Deus porque ele não apenas tem medo de Deus, mas ele também tem vergonha de Deus. Ele está nu. Ele tem vergonha de se apresentar diante de Deus na condição em que ele está, porque ele mesmo agora sabe que ele não é mais o Adão do dia anterior. Ele sabe que aconteceu alguma coisa. Ele sabe que algo mudou. Ele sabe que ele não consegue agora mais amar a Deus como ele amava ontem. Ele sabe que ele não consegue mais ser obediente como ele era ontem. Ele sabe que a santidade se foi. Não restou nada. Então Deus pergunta para Adão: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Perceba que Deus continua fazendo perguntas para Adão. Você comeu da árvore que eu te ordenei para que não comesse, Adão? A pergunta é: Deus sabia que Adão tinha comido da árvore? Sim, Deus sabia. Então por que Deus está perguntando?
Deus está perguntando pelo mesmo motivo pela qual Ele pergunta para nós. Você pecou? Você pecou? Geralmente, qual é a nossa resposta diante dessa pergunta? Você me desobedeceu? Você fez aquilo que eu disse para você não fazer? Qual é a nossa resposta? Já percebeu que a nossa resposta é igualzinha à resposta de Adão? Qual foi a resposta de Adão? Adão disse: então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Perceba que Adão, Deus está tentando fazer uma coisa com Adão e Adão não está fazendo isso. O que Deus quer? O que você como pai quer quando você pergunta, quem quebrou o vaso aqui da sala? Você quer confissão, você quer arrependimento. Deus, da mesma forma, quer que Adão confesse. O que Deus queria que Adão chegasse diante dele, caísse de joelho aos seus pés e dissesse, Senhor, eu pequei, eu desobedeci a sua ordem, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, Deus. Por favor, me perdoa. Eu pequei, eu te desobedeci. Eu fiz aquilo que o Senhor falou para não fazer. Adão faz isso? Não, Adão não faz. Nós também não temos a tendência de fazer isso. O homem sem Cristo também não faz. O homem sem Deus também não faz. O que foi que Adão fez? Adão pegou e botou a culpa em outro. Adão transferiu a sua responsabilidade. Ele disse, a mulher que tu me destes, ela comeu, me deu e eu comi. Quem Adão está culpando? A mulher? Não apenas. Adão também está culpando Deus. Em outras palavras, Adão está dizendo, eu estava muito bem sozinho, mas o Senhor veio e trouxe essa mulher, e ela me deu da fruta e eu comi, a culpa não é minha. A culpa é da mulher, a culpa é do Senhor, mas não é minha. Eu comi, mas sou inocente. Você percebe que nós somos a mesma coisa, nós fazemos a mesma coisa? Quando somos questionados e confrontados com o pecado, com a desobediência, nós temos a tendência de transferir a culpa. A culpa é do diabo, a culpa é do outro, a culpa é do pai, é da mãe, é do governo, a culpa é sempre de outro, a culpa é de Deus, não minha. Essa é a atitude do homem, filho de Adão, que permanece na natureza de Adão, na desobediência. Adão fez isso. E quando Deus então vai interrogar a mulher, perceba que ele vai interrogar a mulher, ele vira para a mulher e pergunta para ela, verso 13, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizestes? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ela está dizendo, eu também não tenho culpa nenhuma, eu sou inocente. Eu também não fiz nada de errado. A serpente me enganou, foi o diabo que me enganou, mas eu não tenho culpa. Querido irmão e irmã, entenda uma coisa. Enquanto nós permanecermos na ideia de que nós não fizemos, de que nós não pecamos, de que nós não desobedecemos a Deus, enquanto você permanecer nessa mentalidade, não existe redenção para isso. Perceba que diante do pecado, diante da desobediência do homem, Deus vem para resolver o problema. Deus vem trazer redenção, mas não existe redenção sem arrependimento. Arrependimento é importante, confissão é importante. Deixa eu te dizer uma coisa sobre o que é confissão. Confissão não é você falar para Deus aquilo que você fez, Deus sabe que você fez. Confissão não é dizer para Deus as coisas de errada que você fez, Deus já sabe. Essa é uma ideia errada de confissão. Confissão não é você dizer para Deus o seu pecado. Confissão é você concordar quando Deus aponta o seu pecado e você dizer, sim, eu concordo com o Senhor. Isso é confissão. Vamos aprender com Davi no Salmo 51. Davi diz exatamente isso, ele diz, contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, pelo que o Senhor será justo no seu julgar e
puro no teu falar. Em outras palavras, Davi está dizendo, eu concordo com aquilo que o Senhor está dizendo a meu respeito. O Senhor diz que eu sou um adúltero, o Senhor diz que eu matei Urias, que eu sou um assassino, o Senhor diz que eu fui maquiavélico, o Senhor diz que eu fui mentiroso. Eu concordo com o que o Senhor está dizendo, eu concordo com o que o Senhor diz sobre o meu pecado. Isso é confissão. Confissão é quando o Espírito Santo vem e aponta o dedo na sua cara e diz, você fez isso. E aí então você cai de joelhos e diz, eu fiz, tem misericórdia de mim, Deus. Isso é confissão. Confissão é concordar com aquilo que o Espírito Santo diz no seu coração sobre o seu pecado. Arrependimento não é uma atitude daquilo que eu fiz, eu me arrependo da mentira que eu disse, não. Nós não somos chamados a nos arrependermos apenas daquilo que fizemos, nós somos chamados a nos arrependermos daquilo que somos. Eu me arrependo não apenas da mentira que eu disse, eu me arrependo do mentiroso que sou. Eu me arrependo não apenas do meu adultério, eu não me arrependo apenas do adultério que eu cometi, eu me arrependo de ser adúltero, está dentro de mim. Se o Senhor me deixar em minha própria natureza, eu sou isso. Se o Senhor não me redimir, se o Senhor não me transformar, eu sou isso. Tem misericórdia de mim, Deus, pecador. Isso é arrependimento. Era isso que Deus queria que Adão fizesse. Era isso que Deus queria que Eva fizesse. Que eles caíssem aos pés de Jesus, aos pés de Deus e confessassem. Eu concordo, o Senhor disse que eu pequei mesmo, eu comi mesmo. A culpa é minha, a responsabilidade é minha. Tem misericórdia de mim, Deus. Querido irmão, irmã, redenção. Redenção, para que haja redenção, precisa haver então 3 coisas. Primeiro, Deus precisa se inclinar a seu favor. Deus precisa vir na sua vida. Deus precisa falar com você. Deus precisa ter misericórdia da sua vida. Ele precisa vir. Ele precisa vir ao seu encontro. Segunda coisa, para que haja redenção, você precisa confessar. Você precisa concordar com aquilo que Deus diz a seu respeito. Terceira coisa, para que haja remissão, redenção, para que você possa ser redimido, você precisa se arrepender, não apenas daquilo que você fez, mas principalmente de quem você é. Você se conhece, você sabe quem você é de verdade. Você sabe o que Deus sabe a seu respeito, você sabe o que Deus pensa a seu respeito, você sabe quem Deus conhece que você é. Para que haja redenção, é preciso que haja exatamente isso. Eu pergunto a você, você concorda com aquilo que o Espírito Santo diz a respeito de você? Você concorda com aquilo que o Espírito Santo diz a seu respeito? Você concorda com aquilo que o Espírito Santo diz a respeito dos seus pecados? Você concorda com tudo isso? Você se arrepende, não apenas dos seus pecados, mas se arrepende do pecador que você é? Você se arrepende de ser pecador? Isso dói no seu coração, isso dói na sua alma. Por acaso você diz, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, miserável homem que sou? Você sente as suas misérias? Você sente o seu pecado? Isso te entristece ou o seu pecado não te causa nenhum incômodo? Para que possa haver redenção, você precisa dessas 3 coisas. E hoje, eu não tenho dúvida nenhuma, Deus veio mais uma vez. Deus está aqui, Deus está falando ao seu coração através da palavra dEle. Ele veio, Ele está manifestando misericórdia, Ele está manifestando graça. A pergunta que eu faço a você é, o que você vai fazer diante do fato de que Deus tem interesse em te restaurar, diante do fato de que Deus tem interesse em te resgatar, em te redimir? O que você fará? Virará as costas para Ele? Concordará com aquilo que Ele diz? A minha oração é que o Espírito Santo te convença, ainda hoje, para a glória e louvor do nome dEle. E eu quero convidar você a orar nesse sentido, para que Deus lhe dê a fé que você precisa para confiar em Jesus, para que Deus lhe dê a fé que você precisa para concordar com aquilo que o Espírito Santo diz a seu respeito, para que Deus lhe dê a fé suficiente para que você creia que você é pecador, que você precisa de redenção,
que você precisa ser alcançado pela graça, em nome de Jesus. Quero convidar você à oração. Maravilhoso Deus, Pai Santo que está nos céus, quantas vezes o Senhor veio? O Senhor veio lá no Éden, quando os nossos pais pecaram, quando caíram e desobedeceram a Ti. O Senhor manifestou graça. O Senhor poderia não ter vindo. O Senhor poderia ter estalado os dedos e eles teriam sido eliminados, consumidos. E se o Senhor fizesse isso, ninguém o consideraria injusto, pelo contrário. Se o Senhor tivesse destruído a humanidade ali em Adão e Eva, na sua desobediência, se o Senhor os estivesse eliminado da face da terra, diante da sua presença, os teus santos anjos se levantariam e te glorificariam pelos séculos dos séculos e diriam: justo és, Senhor, porque o Senhor teria feito justiça. Mas foi do seu agrado, eu não entendo porquê. Eu não sei como, eu não sei explicar o que é que aconteceu no seu coração. Eu sei que não foi por causa de Adão e Eva, eu sei que não havia nada neles, meu Deus, que atraísse a sua atenção. Mas o Senhor se inclinou, o Senhor manifestou graça, o Senhor veio quando poderia não ter vindo. Enquanto nós corremos de Ti, o Senhor se aproxima de nós. O Senhor manifesta bênção, o Senhor manifesta misericórdia, o Senhor manifesta perdão. O Senhor vem para resolver o problema quando nós queremos fugir do Senhor, quando nós queremos fugir do problema, da responsabilidade. Deus Santo, eu não sei por que o Senhor veio, mas eu te agradeço muito por ter vindo, eu te louvo muito por ter vindo, muito obrigado por ter vindo, meu Deus, muito obrigado por ter vindo ali no Éden. Mas o Senhor veio de novo. O Senhor veio milhares de anos depois. O Senhor veio séculos e séculos depois. Veio em Belém, como uma criança, como um bebê. E ali nasceu, viveu 33 anos aqui. Pregou, evangelizou a paz, curou enfermos, libertou cativos. E o Senhor veio para uma cruz. A cruz que era para ser minha. O Senhor veio para pagar o preço do resgate. Oh Pai, o Senhor enviou o Teu Filho veio para pagar o preço da minha desobediência. O Senhor sempre veio, e o Senhor prometeu que virá, que voltará novamente um dia. Eu quero pedir a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, a esse irmão e essa irmã, que já foi alcançado por Tua graça, renova sobre ele, meu Deus, a certeza da vida eterna, a certeza da salvação em Cristo Jesus, para a glória e louvor do Teu nome. Ah, Senhor, mas eu peço a Ti, em nome de Jesus, a essa pessoa, a esse irmão, irmã, a essa pessoa tão amada, meu Deus, mas tão perdida, tão condenada. Ó Deus Santo, abre o coração para que creia. Abre-lhe, meu Deus, a mente com luz, para que possa entender a sua palavra, para que possa compreender o Evangelho, para que possa ser salvo, Senhor. Para que possa, meu Deus, nascer de novo, para que possa entender que o Senhor vem com graça, para que possa haver, meu Deus, confissão de pecado, para que possa haver arrependimento genuíno de quem é. Tem misericórdia, meu Deus. Nós oramos também a Ti, Senhor, nessa noite, em favor, meu Deus, dos enfermos, dos doentes. Tem misericórdia, opera a Sua graça, Sua bondade, Senhor. Nós oramos a Ti, meu Deus, em favor das famílias, meu Deus, com os seus pedidos aqui. Estende as Suas mãos, o Senhor que é onisciente, que conhece cada caso, abençoa de forma poderosa, meu Deus, em nome de Jesus. Manifesta Teu poder, para que possamos testemunhar da Sua graça e da Sua bondade. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém e amém. Querido irmão, irmã, que Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida de forma poderosa. Quero pedir a você para que você continue aqui, porque na próxima quarta-feira eu quero falar sobre as consequências desta queda de Adão e Eva na sua vida. Você experimenta até hoje a consequência, nós experimentamos até hoje as consequências dessa decisão de Adão e Eva. O que foi que aconteceu? Qual foi o resultado disso tudo? Isso alcançou as estrelas,
Isso alcançou a humanidade inteira. Teve consequências terríveis, seríssimas. Eu quero te explicar qual foi a consequência da desobediência de Adão e Eva aqui na próxima quarta-feira, às 20h30. Eu espero você, quero agradecer a Deus pela sua companhia, por você estar aqui conosco. Quero pedir a você para que se inscreva no nosso canal, para que acione o sininho, para que compartilhe essa mensagem, para que vidas sejam alcançadas e entendam o Evangelho da salvação. Fiquem todos na paz, que o Senhor possa abençoar e dar a cada um de nós uma noite feliz e um bom descanso, em nome de Jesus. Amém. Tua presença em meus ardis confiei, enganador por natureza, sem ter casa pra voltar, e sem saber que tu virias me encontrar. Tanto desprezei tuas promessas e palavras, de meu ego fiz um rei, enganador que se enganava, um rebelde a vagar. Destinado eu estava a te encontrar. Foi seu amor que acertou a minha vida, meu caráter moldou e me adotou em sua família. Deu-me o nome de Israel, já não fujo mais, te sigo rumo ao céu. Foi seu amor que acertou a minha vida, meu caráter moldou e me adotou em sua família. Deu-me o nome de Israel, já não fujo mais, te sigo rumo ao céu. Já não ando só, pois te tenho ao meu lado. Deu-me um novo coração, por ti mesmo trabalhado, meu engano acabou. Agora vivo confiando em ti, Senhor. Tanto amarei tuas promessas e palavras, és o meu Senhor e Rei. Me acolheu e deu morada, junto a ti irei viver. O teu amor eu nada fiz pra merecer. Foi seu amor que acertou a minha vida, meu caráter moldou e me adotou em sua família. Deu-me o nome de Israel, já não fujo mais, te sigo rumo ao céu. Foi seu amor que acertou a minha vida, meu caráter moldou e me adotou em sua família. Deu-me o nome de Israel, já não fujo mais, te sigo rumo ao céu. Foi seu amor que acertou a minha vida, meu caráter moldou e me adotou em sua família. Deu-me o nome de Israel, já não fujo mais, te sigo rumo ao céu. O seu amor deu sua vida pela minha, o seu pacto honrou